Olá, bem-vindos ao Histológico. Hoje falaremos sobre receptores membrana e receptores nucleares. Esse assunto se torna mais didático quando separamos os receptores de acordo com a sua localização, que pode ser na membrana plasmática ou no interior celular. Quando presentes nas membranas plasmáticas, estes podem ser agrupados de acordo com a sua natureza molecular, em receptores do tipo canais iônicos ou receptores ionotrópicos, receptores acoplados à proteína G ou receptores metabotrópicos e receptores com atividade sinase. Vamos falar um pouquinho sobre a função e a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura altamente rica em lipídios que separa todo o conteúdo do meio extracelular do meio intracelular. Entretanto, o seu papel não é puramente estrutural. Ele tem um papel funcional na transmissão das informações presentes no meio extracelular em direção ao ambiente intracelular. Para evitar de repetir sempre a célula completa, tiramos apenas um fragmento da membrana e representaremos dessa forma aqui, sendo sempre o ambiente extracelular marcado pela letra E e o ambiente intracelular marcado pela letra I. Dentre todas as funções presentes na membrana celular, vou destacar a função relacionada à transdução de sinais, a qual é necessária a presença de proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana podem ser do tipo canais iônicos, receptores de membranas acoplados à proteína G ou receptores de membrana com atividade sinase. Os receptores de membrana do tipo canais iônicos ou receptores ionotrópicos, eles são proteínas de membrana com formato de barril e normalmente se encontram fechados. Entretanto, sua face extracelular apresenta um sítio de ligação chamado sítio primário, o qual tem afinidade por moléculas sinalizadoras, denominadas genericamente de ligante. A origem dos ligantes pode ser endógena, tal qual hormônios ou neurotransmissores, ou pode ter origem exógena, como os medicamentos. Quando ocorre a ligação de uma molécula exógena ou endógena ao seu sítio de ligação, promove uma abertura desse canal, fazendo com que íons presentes no ambiente extracelular migrem para um ambiente intracelular, trazendo consigo informação na forma de despolarização ou hiperpolarização. Essa informação pode ser através de fluxo de íons do tipo sódio, cálcio ou cloreto. Íons do tipo sódio ou cálcio levam a um processo de despolarização celular. Íons do tipo cloreto resultam num processo de hiperpolarização celular. Importante destacar que essa ligação não é uma ligação estável, na qual o ligante pode se dissociar e voltar para o ambiente externo. Uma vez no ambiente externo, esse contato com o receptor não ocorre mais e o receptor volta para o seu estado de repouso ou um estado dito refratário, no qual não pode ser ativo mesmo na presença de altas concentrações do ligante extracelular. Por outro lado, os receptores metabotrópicos ou receptores acoplados à proteína G normalmente estão relacionados a uma atividade enzimática no interior celular. Os receptores metabotrópicos, em regra, são mostrados dessa forma, com uma proteína transmembrana, o qual apresenta uma alça extracelular e uma alça intracelular. Na alça extracelular, ocorre a interação com o ligante, exógeno ou endógeno. Na alça intracelular, ocorre a ligação com a proteína G. A proteína G é uma proteína globular que, em repouso, fica ligado a GDP e, no seu estado ativo, troca o fator GDP por um fator GTP. Esse processo somente ocorre na presença de um ligante com caráter agonista. Além da afinidade pela alça, o ligante deve ter uma eficácia capaz de alterar a forma do receptor acoplado à proteína G e, dessa forma, acionar a proteína G. Esse processo de separação observado na proteína G é fundamental para que ocorra a sua resposta intracelular, pois uma das subunidades, no caso, a subunidade acoplada a GTP, nesse exemplo, é capaz de ativar a enzima-alvo.
Essa proteína-alvo normalmente tem uma função enzimática, no qual catalisa uma reação bioquímica no interior celular, formando o que chama-se de segundos mensageiros. Duas vias são fundamentais para que ocorra a resposta intracelular em relação à ativação pelo ligante no ambiente externo, que é a via da adenilato ciclase e a via da fosfolipase, formando os segundos mensageiros AMP cíclico e IP3, respectivamente. Assim como os receptores ionotrópicos, os receptores metabotrópicos também não apresentam estabilidade na sua interação na face extracelular, podendo o ligante voltar ao ambiente externo. Dessa forma, ocorre a volta da proteína receptora ao seu estado de repouso e, por consequência, a volta da proteína G ao seu estado de repouso, diminuindo a formação de segundos mensageiros. O último exemplo abordado aqui como receptor de membrana são os receptores com atividade sinase, ou acoplados à enzima sinase. O que seria uma atividade sinase? Uma atividade sinase é simplesmente a transferência de um grupamento fosfato de um ATP para uma proteína-alvo, o qual pode ativar ou inibir essa proteína-alvo. Os receptores com atividade sinase são mostrados normalmente dessa forma, com uma proteína transmembrana em que a alça no ambiente extracelular é capaz de reconhecer o ligante e a alça no ambiente intracelular é capaz de realizar uma atividade sinase ou ativar uma enzima sinase. Após a interação do ligante ao ambiente extracelular, ocorre a ativação e transferência de fosfato a enzimas alvos. Normalmente, a transferência de um fosfato para uma proteína-alvo através da via desse receptor resulta em expressão gênica. Não importa a natureza do receptor, seja ele ionotrópico, seja ele metabotrópico ou com atividade sinase, o importante é que o receptor percebe a presença da sinalização química no ambiente extracelular e transmite essa informação para o ambiente intracelular, na qual a molécula química original continua ainda no ambiente extracelular. Os últimos receptores abordados aqui são os receptores nucleares. Estes, por sua vez, podem estar dentro da célula no ambiente citoplasmático ou no ambiente intranuclear. Dessa forma, para que ocorra a interação entre o ligante e o receptor, é necessário que esse ligante permeie a membrana e atravesse, chegando ao citoplasma. Naturalmente, para que isso ocorra, é necessário que esse ligante tenha uma alta apolaridade. Uma vez no citoplasma, esse ligante reconhece o seu receptor. Uma vez que se forma o complexo ligante-receptor, esse pode ser translocado para o núcleo e ativar uma sequência específica, ativando a transcrição gênica ou fazendo repressão gênica. Dessa forma, nesse vídeo nós abordamos os principais tipos de receptores capazes de pegar uma mensagem no ambiente extracelular e trazer para o ambiente intracelular. Estes receptores podem ser de membrana ou nuclear. Normalmente, os receptores nucleares e os receptores de atividade sinase são atribuídos à alteração no perfil genético e expressão de enzimas ou proteínas estruturais. Entretanto, estudos mais modernos mostram que os receptores acoplados à proteína G também são capazes de alterar o perfil de expressão gênica de células e tecidos alvos. Para saber mais, acesse www.histologico.com.